Boa noite, igreja. Boa noite aos amados irmãos que vão acompanhar o culto pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook, né? Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos que estão aqui neste lugar. Vamos colocar de pé neste momento, dando início ao nosso culto ao Senhor. Antes de orarmos ao Senhor, eu gostaria que você, se você não tem ainda, que você estabelecesse um propósito diante de Deus, porque às vezes nós pecamos, né, por fazer as nossas vindas à casa de Deus uma coisa mecânica, apenas um ato religioso, e na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer que quando a gente vem à casa dEle, Deus quer que quando a gente vem de encontro a Ele, na sua casa, Ele quer que nós tenhamos um propósito diante dEle. Eu teria pregar sobre isso nessa noite. Estava pensando em pregar sobre isso, sobre a gente ter um propósito diante de Deus, mas de repente não foi isso que foi permitido. Mas eu estava lendo alguns textos e meditando sobre pessoas que se aproximaram de Deus com propósitos no seu coração, como Ana, por exemplo, a mãe do profeta Samuel. Ela foi ao templo não apenas como um hábito religioso, não, ela foi buscar a Deus e colocar na presença dele a necessidade que ela tinha, a vontade, o sonho que ela tinha de ser mãe de um filho. E o Senhor ouviu o seu clamor, parece que concedeu a ela 5 filhos, né? Mas por quê? Porque ela foi no templo com um propósito. Eu estava meditando também sobre aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, e ela fez um propósito em seu coração: eu vou procurar Jesus e eu vou tocar nas vestes dele, já que eu não posso abordá-lo publicamente, por ser mulher e por ter também uma hemorragia, era considerada impura, segundo os costumes. Então ela teve um propósito quando ela procurou Jesus, e ela foi curada, ela alcançou. E várias outras pessoas, né, que procuraram o Senhor, mas com um propósito. Então talvez você veio à igreja hoje porque é um hábito de vir à igreja ao domingo, né? Graças a Deus por esse hábito, mas não pode ser um hábito apenas. A nossa vinda à casa de Deus tem que ser um encontro com Deus, tem que ser algo diferente, tem que ser algo impactante. Então, se você ainda não tem um propósito para este culto, se você ainda não tem um projeto, né, eu vou dizer isso para o Senhor. Hoje eu vou apenas agradecer a Deus por sua bondade. Que você estabeleça no seu coração agora, no início do culto, um propósito com Deus. Porque Deus, Ele está presente neste lugar, amém? Amém? E Ele quer abençoar as nossas vidas, com certeza. Mas nós precisamos ter um propósito diante dEle. A gente via que uma grande multidão seguia Jesus, mas a maioria deles sem propósito. Mas aqueles que chegavam realmente com o objetivo diante do Senhor, era contemplado, era abençoado. Então que a nossa vinda aqui nessa noite, amados, não seja assim apenas um ato religioso do domingo, não. Que venha ser realmente, que venhamos ter um encontro com Deus. Esqueça de mim aqui na frente, esqueça do irmão do lado, e firme um compromisso com o Senhor. Faça um propósito: Senhor, hoje eu estou aqui por causa disso, hoje estou aqui por este motivo diante do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor, iniciando o nosso culto a Ele, e aproveita essa oportunidade para colocar um objetivo diante de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor quer ser o nosso Pai, o Senhor quer ser o nosso Deus, e nós queremos ser os Teus filhos, ó Pai. E nessa noite, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, ó Deus, e dizemos para Ti
que desejamos que este culto seja abençoado na nossa vida, seja um culto diferente, cheio da Tua graça, seja um culto onde nós venhamos tocar nas vestes do Senhor, seja um culto onde nós venhamos chorar na Tua presença e o Senhor venha atender o nosso clamor. Ó Deus, que nossa religiosidade não seja maior do que a nossa fé no Senhor, ó Pai. Nesta noite, Deus, visita cada um que está presente neste templo, que veio cultuar ao Senhor, não veio apenas assistir ao culto, mas veio participar, veio ajudar a realizá-lo na Tua presença. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão acompanhando pela live, que o Senhor visita eles, que eles sintam também agora em suas casas a presença do Senhor, ó Pai. Que a nossa vinda aqui nessa noite seja realmente, ó Pai, com um objetivo, e eu tenho certeza que sairemos daqui grandemente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. O Senhor está contemplando o teu coração agora, e Ele sabe o que tem no seu coração, Ele sabe o que você colocou como objetivo diante dEle nessa noite. E vamos começar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Glória a Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, diz a palavra do Senhor.
a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Louve ao Senhor. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Glória a Deus. Que a nossa dependência, amados, venha ser no Senhor realmente. Porque como nós cantamos nessa canção, mesmo que os nossos pais nos deixem, nós teremos o apoio, o acolhimento do Senhor. Mesmo que os nossos amigos nos traiam, se afastem. Ter amigos quando está tudo bem é fácil, né? Não é difícil. Mas às vezes no momento de luta, de dificuldade, realmente é como uma peneira que passa, né? Aí você vê quem realmente são os verdadeiros amigos. Mas que nós venhamos depender não das pessoas, mas sim de Deus, porque Ele é aquele que diz a palavra, ainda que a mãe que amamenta o filho se esqueça dele, ainda assim o Senhor não se esqueceria de você. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Eu te busco. Cante com bastante alegria em seu coração. Bastante fé assim, ó. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás,
No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Diga de coração que você quer Deus em tua vida. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor, te quero mais. Mais uma vez eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo, prosseguindo. A coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que nós venhamos a cada dia preferir o Senhor, escolher o Senhor, porque, como disse o apóstolo, se não me engano, o apóstolo Pedro disse para o Senhor um dia: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Então, para onde iremos? Que nós venhamos a cada dia, diante de todas as escolhas que temos que fazer, escolher sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Adora o Senhor com essa linda canção, meu respirar.
Senhor venha ser realmente a nossa vida. Respirar é viver. Que Deus venha ser o ar da nossa vida. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Ele é meu respirar, glória a Ele. Tu és meu respirar. Tu és meu respirar. Oh Senhor, Tu és a nossa vida, Deus. Oh Senhor, venha a cada dia, Senhor, se colocar em nós. Que nós venhamos a cada dia, Pai, te buscar como o ar que respiramos, Deus. Assim como sem Ele o nosso corpo perece. Oh Senhor, também não podemos viver sem a Tua presença. Não podemos viver sem o Teu Espírito em nós, pois senão morreremos, ó Deus. Venha, meu Deus, nessa noite avivar os nossos corações, ó Pai. Oh Senhor, que a Tua palavra nesta noite venha tocar profundamente em nossas vidas, em nossa alma, em nosso espírito. Oh Senhor, e nós te adoramos diante do Teu altar, porque Tu és o nosso Deus, ó Pai. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou, perdido estou sem Ti, Jesus. Ele é o meu pão. Tu és meu pão. E este é meu pão.
vontade do Senhor. Sua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Santo é o teu nome, ó Deus. Oh, nós te adoramos, ó Deus. Seja a nossa vida, Senhor. Seja tudo em nós, ó Deus. Santo, santo é o nome. Traga a tua vida para a tua igreja, Senhor, pois sem ti nós nada somos realmente, sem ti nada podemos fazer, ó Deus. Oh, nós te adoramos, ó Pai. Acende fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti. Diga isso. Quero mais de ti. Declara para o Senhor. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti. Acende o fogo. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Canta, igreja. Aleluia. Quero mais de ti, Senhor. Bem forte. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero
adoração é o altar de Deus, igreja. E que o fogo do Senhor venha arder em nossas vidas, continuamente, a cada dia, a cada amanhecer. Que o fogo do Senhor seja renovado em nossos corações. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Receba nossa adoração, ó Pai. Receba, Deus, em nome de Jesus, o louvor da tua igreja, que se prostra na tua presença e te adora e bendiz o teu santo nome, Deus. Oh, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus por este momento de adoração ao Senhor. Podem se sentar, porque nós vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. É no início da Bíblia aí, né? Para quem está no projeto de ler a Bíblia aí durante esse ano, está no começo aí, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 6, versículo 12 e 13 de Levítico 6. Diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu acho esse texto maravilhoso. Ele é da época em que Deus estava instituindo a lei do sacrifício, a lei do holocausto, do tempo em que Moisés tinha recentemente tirado o povo do Egito pelo poder de Deus e estava com o povo no deserto. E Deus começou a dar as suas leis, mandamentos, em cima dos quais o povo de Deus deveria andar. No outro domingo nós falamos sobre isso, que o ser humano tem que ser regido por leis, tem que ser governado, né, e orientado por leis. E o Senhor, Ele entregou essa lei especificamente a Moisés, a lei do sacrifício, onde todos os dias de manhã e de tarde eram oferecidos holocaustos ao Senhor. Amados, se nós trazemos essa palavra para a nossa vida, uma vez que a gente não mais sacrifica animais para oferecer a Deus, a adoração que Deus quer realmente é o nosso coração contrito e quebrantado diante dele, como fizemos aqui agora, nessa adoração maravilhosa. Quando nós trazemos isso para a nossa vida prática, nós conseguimos perceber que maravilha é essa que está contida aqui em Levítico 6, no versículo 12, no versículo 13. O Senhor,
ele ordenou que o fogo do altar de Deus não se apagasse de forma alguma, mas que ele ficasse continuamente aceso. O próprio Deus foi quem colocou a chama de fogo no altar. Levíticos 9, capítulo 24. Levíticos 9, versículo 24. A gente vê no texto, quando Moisés colocou ali sobre o altar, e esse versículo aí, 9, 24. Moisés preparou o holocausto no altar em cima, tudo arrumadinho, mas não foi Moisés quem colocou fogo. O versículo 24 diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, nesse dia deste holocausto, o Senhor acendeu fogo no altar. E Ele deu esse mandamento, que essa chama de fogo jamais deveria ser apagada, jamais deveria ser extinta no altar de Deus. Agora, para a gente entender melhor o que é isso, nós precisamos entender alguns significados. É coisa que a gente aprende lá na escolinha dominical, mas é bom relembrar, né? Porque tem hora que dá um esquecimento. O altar, que outrora era construído com pedras para oferecer o sacrifício ao Senhor, hoje isso representa o nosso coração. É onde a adoração a Deus acontece. Não mais em cima das pedras, das lapas, da lenha, mas no nosso coração é que a adoração a Deus ocorre. Amém? Nós precisamos entender isso, que o altar de Deus é o nosso coração. A gente canta até um hino, né? Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. E a gente cantava esse hino e sentia tanto aquela presença do Senhor, porque é bom a gente saber que o altar de Deus não é esse aqui. O altar de Deus é o nosso coração. O sacrifício, que antes era um animal, eram as carnes, as gorduras, isso sim foi extinto. Hoje o sacrifício é a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. É aquilo que oferecemos ao Senhor, principalmente a nossa própria vida. O fogo é uma representação do Espírito Santo de Deus. O fogo é uma representação da presença de Deus em cima do altar. O fogo representa o poder de Deus, representa tudo sobre Deus em cima do altar. Então, a gente compreendendo esses significados, fica muito mais fácil da gente entender o texto e entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração através desta palavra. Sobre o altar, que é o nosso coração, é oferecido o sacrifício, que são as nossas ações a Deus, que são queimadas pelo fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu sei que todos já compreenderam. Então o próprio Deus, amados, Ele colocou fogo naquele altar. Isso significa o quê? Que Deus um dia nos deu do seu Espírito. Deus um dia deu a mim e a você uma porção do seu Espírito. Ele colocou isso dentro de nós. Porque quando uma pessoa ela aceita a Cristo e se arrepende dos seus pecados, e ela se batiza manifestando a sua fé em Deus, ela recebe o Espírito Santo como selo de Deus. Ela recebe o Espírito Santo
como selo da promessa do Senhor em sua vida. Então, o Espírito Santo foi colocado em nós, foi colocado na vida de cada um de nós. Quando? Naquele dia que você se arrependeu, aquele dia em que você começou a se tornar uma nova criatura, uma pessoa diferente. Então o Espírito de Deus está na sua vida, amém, igreja? Amém ou não? O Espírito de Deus está na sua vida, porque Deus colocou ele, e esse fogo que está sobre o altar representa a pessoa do Espírito Santo de Deus. E o versículo recomenda, pode voltar lá para o 6, por favor, Renato. Só para mostrar aqui no 9:24, né, que foi Deus quem acendeu o fogo no altar. Não foi homem nenhum, não foi Moisés, não foi Arão. Foi o próprio Deus que mandou fogo no altar. Isso quer dizer, Ele colocou o seu Espírito, o seu poder, a sua unção em nossas vidas, em nosso coração. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Então Deus deixou aí, uma determinação também para nós. Ele acendeu o seu Espírito em nossos corações um dia. Ele colocou o seu fervor em nossos corações um dia. Ele colocou o seu amor em nossos corações um dia. A sua bondade. Tudo que é de Deus Ele colocou em nós um dia. Mas Ele recomenda que esse fogo não é para se apagar. Esse fogo não pode se apagar. Embora um dia Jesus tenha dito em Mateus, lá para o finalzinho, não lembro o capítulo corretamente agora, Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, acho que é no capítulo 25, o amor de muitos esfriaria. Esfriar é apagar. Esfriar é perder a chama. Algo que não tem fogo é algo frio, é algo gelado, é algo morto. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos, que eu acredito que são os dias em que estamos vivendo, o amor de muitos esfriaria. Mas o Senhor, amados, quando Ele nos deu o Espírito Santo, Ele disse que não era para deixar essa chama se apagar. A parte B do versículo, depois do ponto e vírgula ali, diz assim, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amados, naquela época havia um responsável pelo templo e pelos serviços do templo, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. E ele tinha os seus auxiliares, tinham também os levitas que cuidavam do templo, para montar, para desmontar, porque o templo era móvel naquela época, não era fixo como estamos aqui hoje. Eles estavam peregrinando no deserto, então a tenda era de peles de animais, e existiam pessoas ali responsáveis por montar, desmontar, por fazer a adoração. E o interessante é que Deus diz aqui na parte B do versículo, mas o sacerdote, que é o responsável pelo templo, que é o responsável pelo altar. Quem é responsável pelo seu coração, amado? Não é o pastor, viu? Pastor Ito está lá não sei onde, está longe daqui. Vamos ver, né? Eu não posso tomar conta do seu coração. O sacerdote da sua vida, amado, é você mesmo, amém? Quem tem que tomar conta do seu altar é você. O sacerdote tinha essa incumbência de tomar conta do altar, de oferecer os sacrifícios a cada manhã. E aqui diz que todo dia de manhã o sacerdote tinha que fazer o quê? Colocar lenha no altar, para que o fogo não se apagasse.
E isso é uma coisa, irmãos, que é intransferível. Eu posso orar por você, o pastor pode orar por você, o irmão aí do lado pode orar por você, mas ele não pode adorar a Deus por você. Ele não pode servir a Deus em seu lugar. Isso é uma coisa exclusiva, é uma coisa particular de cada um. É algo que eu tenho que fazer. Ninguém pode fazer por mim, adorar a Deus não. E muitas vezes a nossa chama está fraquinha, se apagando. A gente acha até um jeitinho de culpar alguém, o irmão, o líder, uma circunstância que surgiu, mas isso não é justificativa. Deus colocou o fogo no altar, e Ele disse: agora o sacerdote, todo dia tem que colocar lenha, toda manhã ele tem que colocar lenha, para que o fogo nunca se apague. Era um mandamento de Deus. Então eles tinham que ter muito zelo com aquele fogo. Foi um fogo que o próprio Deus acendeu no altar. Não foi o homem que acendeu aquele fogo. Lá no capítulo 9, versículo 24, nós vimos que o próprio Deus mandou fogo dos céus e acendeu e queimou o holocausto. Amados, isso na nossa vida é o seguinte: você é responsável pelo seu altar. Você precisa estar cada dia colocando lenha na fogueira. Tem um ditado no mundo que diz: não coloque lenha na fogueira, principalmente quando tem uma briga, né? Quando tem uma discussão, não vamos pôr lenha na fogueira não, gente. Mas nesse caso aqui, ao contrário, temos que pôr lenha na fogueira todo dia. Senão, irmãos, acontece o que tem acontecido com muitos: o amor do irmão esfria, a fé do irmão esfria, aquele carinho do irmão pela igreja esfria, fica sem vir na igreja 2 domingos para você ver uma coisa, a chama diminui, aí já é aquela dificuldade para você retornar. O Senhor está dizendo que o Espírito está em nós, Ele nos deu o seu Espírito, agora cabe a cada um de nós zelar por esse Espírito, cabe a cada um de nós manter esse Espírito vivo dentro do nosso coração. Agora, como é que se faz isso? Buscando a Deus, orando a Deus, examinando, lendo a palavra de Deus. A igreja está no projeto aí de lermos a Bíblia toda até no fim do ano. Eu estou achando que tem gente que já perdeu o fio da meada, porque realmente o tempo é muito corrido, realmente há muito o que fazer, realmente há muitas distrações para nos chamar a atenção. E quando você percebe, já deu a hora de dormir, você está cansado, quebrado, e o capítulo do dia é bem grande, né? Às vezes é o Salmo 119, eita, aquele é grande. O irmão dorme em cima da Bíblia e não dá conta de ler. Mas, amados, a nossa obrigação é colocar combustível no fogo, é colocar lenha no fogo, ou seja, é alimentar o Espírito de Deus em nossa vida com as coisas de Deus. Não é vendo a televisão, vendo o esporte, a novela, que você vai alimentar. Isso aí alimenta a sua alma, o seu ego. Não é fazendo postagens no Facebook, no Instagram e em tantas outras redes sociais que a gente vai alimentar o Espírito. Não é. Isso aí é coisa da alma, da carne, do emocional. É fazendo realmente tarefas espirituais, vamos dizer assim. É lendo a palavra de Deus, é jejuando. Cada versículo que você lê e medita, não é só ler não, a gente lê versículo toda hora. O povo aqui da igreja, eu vou falar com você, viu? É 50 versículos todo dia no grupo da igreja, e a gente acaba lendo, né? Porque o negócio faz, né? Aí você vai lá ver, a irmã Luzia postou lá um versículo, aí eu li, amém, mas às vezes eu só li. Aí a irmã Jacinta postou a dose diária, e mais não sei quem, irmã Cleonice, né, mandou o texto, e vai indo. Eu às vezes não falo muito no grupo da igreja, mas eu sempre leio as coisas que caem, né, lá no grupo, até porque às vezes é um pedido de oração que vem, né, alguma coisa assim, alguma novidade. Mas não é apenas ler o versículo, é a gente
meditar na palavra do Senhor. Isso alimenta o espírito, isso é lenha no altar, que não deixa o fogo apagar. Aí você diz: olha, nesse domingo eu vou fazer um jejum até na hora do almoço. Pronto, você colocou uma bela tora de lenha na fornalha, no fogo do Espírito. Eu vou adorar a Deus, aqui no meu particular. Você está colocando lenha na fogueira. E assim essa chama fica acesa. Assim, esse fogo não se apaga em nosso coração. Essa semana eu estava lendo a respeito de uma pesquisa que os americanos fizeram, porque os americanos é um povo adiantado, né? Pesquisa tudo. Pesquisa até quantos minutos o mosquito bate a asa, quantas vezes o mosquito bate a asa por minuto. Sabe de tudo aquele povo. E eu estava vendo uma pesquisa bíblica que alguém lá fez, tinha o nome dos caras lá, mas eu não guardei o nome. Eles trabalham com pessoas. E naquela pesquisa que eles fizeram, eles estavam dizendo: a pessoa que lê a Bíblia uma vez na semana, aí ele ainda deu exemplo, tipo no domingo à noite, que o irmão vai no culto só domingo. Durante a semana ele não pega na Bíblia, mas no domingo ele vai na igreja e lê a Bíblia junto com o pregador e escuta a palavra. Eles falaram que a vida dessa pessoa é a mesma coisa, não muda nada, não tem transformação nenhuma, não tem... É aquela pessoa de sempre, é a mesma coisa. Uma pessoa que vai ao culto 2 vezes por semana, ou que lê a Bíblia, mesmo que não seja indo ao culto, 2 vezes por semana, também, segundo a pesquisa deles, não se nota diferença alguma na vida dessa pessoa. É aquilo mesmo. É o de sempre. As pessoas olham, não vê novidade de vida, como diz a palavra de Deus, que a gente precisa andar em novidade de vida. E eles disseram que quando a pessoa ler a Bíblia de 3 a 4 vezes por semana, eles falam que na vida da pessoa começam a acontecer coisas diferentes. 3 ou 4 vezes que você lê a Bíblia por semana. Mas é ler mesmo, e meditar, né? Não é só ler não. 3 ou 4 vezes. A vida da pessoa é uma vida diferente. É uma pessoa que ela já tem um conteúdo bíblico. Uma pessoa que lê a Bíblia 4 vezes por semana, segundo a pesquisa dos americanos lá, é uma pessoa que ela já consegue pautar a sua vida na palavra de Deus, na Bíblia. Por quê? Porque ela tem uma prática assídua de leitura da palavra do Senhor. Ou seja, eu acredito que então o Espírito, o fogo no altar dessa pessoa está aceso. Por quê? Porque 4 vezes por semana ele coloca lenha na fogueira. Mas aquele que joga um pauzinho de lenha só no domingo, logo amanhã ele apaga. Nós vamos falar sobre isso também, sobre essa permanência do fogo aceso. Então, amados, os irmãos estão entendendo? A gente precisa, o versículo diz na parte B: mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Entenda que o sacerdote da sua vida é você, não eu. O marido não é o sacerdote na vida da esposa, a esposa também não é, porque isso é uma coisa que cada um tem que fazer intimamente, particularmente, individualmente com Deus. É uma vida com Deus. Você tem que colocar lenha no fogo. O texto recomenda todos os dias de manhã, todos os dias, para que esse fogo não se apague na sua vida. Amados, e talvez a gente reflete, né, quando eu estava meditando nesse texto, por isso que às vezes há tanta gente fria na presença de Deus. Como nós falamos na abertura do culto aqui sobre os hábitos religiosos, tem gente que é simplesmente religioso. Por quê?
Porque ele não tem mais o fogo aceso em seu coração. Ah, irmão, mas é possível a gente perder o Espírito de Deus na nossa vida? É claro que é. A palavra está dizendo que se não colocar lenha no fogo todas as manhãs, ele vai apagar. Ele pode apagar e vai apagar. Está nas nossas mãos, irmãos, essa responsabilidade de manter o Espírito de Deus na nossa vida. Eu quero ler um texto com os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Uma coisa que o apóstolo Paulo falou que é muito interessante, é um versículo pequenininho, mas é muito expressivo dentro disso aqui que a gente está falando. Está dizendo assim, não extingais o Espírito. A versão que eu li em casa diz assim, não apagueis o Espírito. Uma vez que o fogo representa o Espírito, Paulo está recomendando para nós não apagarmos o Espírito. Irmãos, o que é de altar que está sem fogo? O altar está lá, mas não existe o fogo, não existe a presença de Deus. Eu disse antes que no altar é o lugar onde é oferecido o sacrifício a Deus, a oferta a Deus, a adoração a Deus, como naquela época eles faziam todas as cerimônias ali no altar. Hoje também a gente faz toda a adoração ali no altar do Senhor. E a gente pode ver pessoas muito vazias, tentando fazer alguma coisa para Deus. Pessoas que infelizmente deixou acontecer o que disse aqui em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Deixaram o fogo do Espírito se apagar. E realmente, quando a pessoa fala, são palavras vazias. Quando a pessoa louva, é um louvor vazio, é uma adoração vazia. É o tipo de coisa que Deus não recebe. Porque tudo tem que ser pelo Espírito. Quando eles colocavam o animal no altar para sacrificar, Deus recebia aquele animal do jeito que estava ali no altar? Não. Deus só recebia aquele sacrifício quando era ateado fogo, e o fogo queimava o holocausto, o animal, a oferta. Só depois que o fogo queimava é que Deus se agradava do holocausto. Então, se o Espírito de Deus estiver apagado na minha vida, eu posso pegar aqui o meu violão Takamine e cantar uma linda canção, mas não vai acontecer nada, porque eu estou colocando um holocausto em cima de um altar que não tem fogo. Aí não vai subir a fumaça, aí não vai agradar a Deus. Tem que ter o fogo para queimar, tem que ter, nas nossas ações, tem que ter o Espírito de Deus por trás dela. Se eu cantar, tem que ser um cântico movido, dirigido pelo Espírito de Deus. Se eu pregar, tem que ser uma pregação dirigida pelo Espírito de Deus. Se eu der uma esmola, tem que ser pelo Espírito de Deus. Se eu orar por uma pessoa, tem que ser pelo Espírito de Deus. Porque senão Deus não se agrada. Tem que ter participação do fogo. E hoje em dia, como está se tornando cada vez mais difícil, a cada dia encontrar altares cheios de fogo. Sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas até ficam assustadas quando topam um crente daquele que tem bastante fogo, não aquela chaminha de vela só para manter, para não dizer que apagou de tudo, né? Às vezes joga ali um gravetinho só para não apagar de tudo. Às vezes a igreja até assusta quando encontra um crente que tem uma grande fogueira no seu altar. Sabe por quê? Porque é uma pessoa avivada, é uma pessoa renovada, é uma pessoa cheia da presença de Deus, é uma pessoa cheia da unção de Deus. Uma vez eu fui fazer um serviço em Belo Horizonte,
E eu estava muito cansado. Mas o irmão me disse: vamos a uma igreja aqui pertinho de casa. Eu falei: ô irmão, eu estou quebrado, rapaz. Ele falou: não, mas vamos, o culto lá é gostoso. Aí eu falei: bom, né, eu estou na casa do cara, o cara está chamando eu para ir na igreja, bora na igreja, né? E eu confesso que eu entrei, era uma igrejinha, assembleia, não sei de que, das quantas, tinha um nome lá. E eu entrei naquela igrejinha e me sentei. O irmão sentou do meu lado e sentou um outro irmão do meu lado. Uns bancos muito ajeitados. E eu estava mais para cochilar do que para assistir o culto, porque eu estava muito cansado. Mas, irmãos, naquela igreja ninguém dormia. Pense no povo avivado. Não estou falando de barulheira não, sabe? Porque gritar, até os doidos gritam. Estou falando de uma igreja avivada. A banda que estava cantando ali era um bocado de senhores, tipo assim, o irmão Henrique, o irmão Tião, o irmão Geraldo. Eu já babei quando eu vi aquele tanto de senhores tocando guitarra, tocando. Só tinha uma menina nova que tocava teclado, só uma moça que tocava teclado. E eu já olhei e eu falei: meu Deus, que povo avivado, que povo abençoado. E naquele sono, naquele cansaço que eu estava, o irmão que estava do meu lado, de vez em quando rapava uns glória, oh, aleluia, uau, acordava na hora, não deixava dormir não. Eu fui embora, não tinha mais dor no corpo, porque a unção ali naquele lugar era tão grande, tão gostosa. Então é diferente, amados. A vida da pessoa que tem fogo no altar é diferente. É uma pessoa renovada, é uma pessoa que está sempre em novidade de vida, é uma pessoa que tem anos. A gente é morto. Tudo que a gente faz é coisa mecânica, é mera, simplesmente religiosidade. Eu fico olhando uma igreja que tem aí. Eles às vezes cantam. De vez em quando eu estou com a televisão ligada, estou passando os canais, e eu paro ali e fico assistindo um pouco, né? Aí canta até nesses louvores que a gente canta aqui, mas falta uma coisa, parece que falta um negócio. Ou seja, é gente que está tocando, está cantando e tal, mas não recebeu ainda o fogo do Espírito, então não tem vida o negócio. Às vezes leem um texto na Bíblia e pregam sobre aquele texto, só que parece que quando falta aquele sal na comida, quando falta aquela pitada de sal. A minha mãe, quando ela fazia arroz com leite, outros falam arroz doce, ela colocava uma pitada de sal no meio. E eu ficava olhando aquilo e pensava: o negócio não é doce, para que pôr sal? Mas depois que eu aprendi a cozinhar, porque eu cozinho, viu, irmãos? Depois que você aprende a cozinhar, você sabe a importância da pitada de sal, ainda que o negócio seja doce. Fica aquele doce enjoativo, aquele doce esquisito. Quando você coloca a pitadinha de sal, né, irmão Chico? Irmão Chico é cozinheiro do bom também. Aí, ó, Chico e Francisco, vamos trabalhar numa dupla aí, hein? Parece que falta o sal. E é o que? É a presença do Espírito Santo de Deus. É a mesma Bíblia, a mesma leitura. Mas falta a presença de Deus. Falta o que? O fogo no altar. Mateus capítulo 9. Versículo 17. Esse texto me chama muita atenção sempre que eu leio ele. Jesus falando, ele disse em Mateus 9,17 assim, ó: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então olha que ensinamento bonito que Jesus deu.
Ele falou que você não pode colocar um vinho novo num barril. O odre é um barril, né? Geralmente de madeira, de cedro, de madeira de qualidade. Mas quando ele está muito estragado, ele corrói pela fermentação do vinho novo. Porque o vinho novo ele fermenta violentamente. E ele acaba furando o recipiente, o odre, o barril. E se ele se furar, o que acontece? Derrama tudo, desperdiça o vinho. E os irmãos sabem que a palavra de Deus nos compara a vasos, né? A vasilhas, a recipientes que recebem a unção de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Nós somos vasos. A Bíblia é cheia dessas afirmativas, Mas, se nós não estivermos prontos para receber, daí a pouco se derrama tudo. Hoje de manhã eu estava lendo esse texto mais uma vez e pensando, né? Cada vez que a gente vai na igreja, Deus está na igreja. Deus usa o pastor, o ministério do louvor, o irmão, usa as pessoas que estão ali dirigindo o trabalho. E muitas vezes a pessoa sente a presença de Deus, sente uma coisa gostosa no seu coração, parece que o fogo até acende novamente. Ou seja, o vinho, que representa também o Espírito, é colocado dentro do recipiente. Só que muitas vezes, irmãos, o nosso recipiente, o nosso odre, ele está estragado, ele está furado, ele está fraco e ele não aguenta a fermentação. E a gente acaba por perder toda aquela unção que a gente recebeu no culto. Às vezes no domingo, aquele culto abençoado, renovado, avivado, a palavra, o louvor, tudo certinho. Mas quando chega na segunda-feira à tarde, não tem mais nem um pouco daquilo que você recebeu. Ou seja, derramou, perdeu a unção. E isso tem muito a ver com manter o Espírito de Deus aceso, vivo em nossos corações. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Um dia eu estava vendo um irmão pregando esse texto, e eu fiquei angustiado, porque ele estava dizendo que isso era uma promessa de Deus. Isso não é uma promessa de Deus, isso é uma recomendação. Ele disse, no versículo 12, que ele colocou fogo sobre o altar, mas que o sacerdote tem que colocar a lenha. Então, Deus não está prometendo manter o fogo aceso, não. Isso é uma atribuição minha e sua. Ele deu o fogo. Lá em Levíticos 9:24, ele deu o fogo. E em Levíticos 6, versículo 12, ele disse: usa a certeza dentro dos nossos corações. A pessoa não tem mais amor pelas missões. A pessoa não tem mais amor pela sua igreja local. Porque é o Espírito que gera tudo isso em nossa vida. É o fogo que ocasiona tudo isso em nossos corações. Então, vamos pensar nessa palavra. Vamos levá-la para nossa casa e refletir nela. Pense que seu coração é um altar. E que um dia nesse altar Deus colocou uma chama de fogo, chamada Espírito de Deus. E ele disse: cuide dela, não deixe ela se apagar. Porque se ela se apagar, não terá mais holocausto, não terá mais sacrifício. Ou seja, tudo que você fizer não vai prestar, não vai servir, porque tem que ter o fogo. Então vamos refletir nessa palavra. Às vezes, como o apóstolo Paulo recomendou, não apagueis ou não extingais o Espírito. Assim como algumas ações nossas acendem o Espírito, outras ações também são capazes de apagar o fogo do Espírito.
são capazes de extinguir o Espírito. Então, tudo que fazemos, temos que refletir. O que isso vai causar ao meu altar? O que isso vai causar à chama de fogo de Deus que está dentro de mim? Vai melhorar ela ou vai apagar ela? E assim, policiando as nossas atitudes, a gente pode manter esse fogo aceso em nosso coração, até aquele dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, amados, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Procure manter essa chama acesa. Procure colocar lenha nesse altar todas as manhãs, ainda que seja uma oração, ou a leitura de um texto, de um versículo, uma meditação. Isso vai estar alimentando o seu espírito, o Espírito de Deus que está dentro do seu coração, que é o seu altar. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Antes de orarmos, eu quero cantar um louvor com a igreja. Aquele que nós demos uma palhinha aqui durante a mensagem. Eu acho que não tem ele na projeção, porque chama Vem Espírito, mas eu acho que não tem, porque não é do nosso hábito cantar ele. Vamos ficar de pé, amém? Muitas pessoas sabem cantar esse hino. Adora ao Senhor esse hino. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o quê? É o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Flua Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra os teus propósitos. Meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar.
Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Oh Senhor, obrigado por teu Espírito em nossas vidas, ó Deus. Oh Pai, agora venha nos ensinar, ó Deus. Venha nos ensinar a manter esse fogo aceso em nosso coração. Venha nos ensinar, ó Deus, a cada dia, a alimentar este fogo, através da busca, através da palavra, através da santificação. Que nós venhamos, ó Deus, a cada dia, Pai, acrescentar mais e mais esse fogo ao nosso altar, ó Pai. Senhor, existem tantas pessoas, ó Deus, que já deixaram esse fogo se extinguir de seus altares, e hoje são altares apagados, altares que não têm mais a tua presença, altares que não têm mais a tua unção, altares que não têm mais a manifestação do poder do Senhor. Oh Deus, mas em nome de Jesus eu peço, Pai, que venha pela tua misericórdia, venha mais uma vez, ó Deus, acender a chama neste coração, reavivar esta vida, Pai, trazer, ó Deus, essa vida uma nova oportunidade de adorar ao Senhor, de apresentar sacrifícios, de ofertar holocaustos ao Senhor, ó Pai, em um coração cheio de fogo, onde o teu Espírito venha levar até a Ti a nossa adoração, a nossa oferta, o nosso louvor, ó Deus. Oh Senhor, venha nos perdoar, ó Deus, pela nossa negligência, venha nos perdoar pela nossa falta de cuidado, pois muitas vezes, ó Pai, cuidamos de tantas coisas e deixamos o nosso altar de qualquer forma, ó Deus, deixamos o nosso altar sem lenha, fazendo com que o fogo se apague. Oh Senhor, mas venha avivar o nosso coração, o coração de cada um, Senhor. Venha avivar a tua igreja nessa cidade, ó Pai, para que todos, ao passarem por este lugar, sinta a presença do Deus vivo, sinta a unção do Espírito de Deus, sinta a mão do Senhor agindo. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Amém. Que Deus avive em nosso coração. Talvez aquela chama está pequenininha, quase se apagando, mas que o Senhor venha nessa noite nos capacitar a colocar lenha nessa fogueira para que ela possa crescer. Amém? Mais e mais diante do Senhor. Os pedidos vão estar ali? Vamos ler os pedidos de oração para a gente orar. Podem se sentar, irmãos, para não se cansar muito, né? Pode chegar o Todd aí, irmão. Oração pela igreja, irmã Palmira e família, pela irmã Lilian e sua família, irmã Rosângela e família, Dona Diva e a família, irmão Sebastião e família, irmã Luzia e família. Vamos orar também pela irmã Sueli e a família, Elaine e a família, irmão Henrique. Vamos orar pela irmã Martinha e por sua família,
pelo irmão Geraldo e sua família, pelo pastor Ítalo e sua família. São esses os pedidos, né? Talvez tenha mais algum que não foi colocado, mas vamos estar orando. Sim, irmã Luzia? É verdade. Imagina. Verdade. Amém. Mais algum pedido? Sim, irmã Sueli. É tia? É tia? Ah, mas não é tia da irmã, é amiga. É amiga. Amém. Vamos ficar de pé. A gente vai fazer essa oração. Peço a todos que orem realmente. Como a irmã Luzia citou aí, né, a situação do pessoal lá de Manaus. O pessoal está sofrendo muito, né? Coisa absurda. E a gente pode fazer por eles orar a Deus, colocar aquele estado nas mãos do Senhor. Fale com Deus, porque Ele com certeza vai ouvir a sua oração. Senhor, Deus Pai de amor, queremos apresentar a Ti, diante do Teu altar, ó Pai, todos esses pedidos que foram colocados aqui, cada pessoa, cada nome, cada família, cada situação, ó Pai. Eu sei que o Senhor conhece cada uma delas, pois o Senhor tudo sabe. E eu sei que agora, Pai, os Teus ouvidos estão atentos à oração da Tua igreja que se faz neste lugar. E nós buscamos, ó Deus, a Tua presença em favor dessas vidas, dessas pessoas que foram apresentadas aqui na tela, essas pessoas que foram colocadas aqui pelas irmãs, ó Pai. Que o Senhor venha visitar cada um com poder e com graça, meu Pai. Que o Senhor venha visitar a cada um, meu Deus, trazendo o socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Angústia que essas pessoas estão vivendo diante de enfermidades, diante de desempregos, diante de tantas situações que têm surgido, meu Deus. Senhor, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai,
porque muitas situações há em que o homem não pode mais agir, mas o Senhor é o Deus do impossível. Nós aprendemos na palavra quarta-feira que aquilo que nós pedimos ao Senhor com fé, isso será feito, meu Deus. Por isso colocamos diante do Senhor, através desta oração, a vida de todos os enfermos, Pai, a vida de todos os problemáticos, que o Senhor venha visitar agora, Deus, a vida dos familiares, ó Deus, que estão acompanhando os seus parentes, ó Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, Pai, confortar os corações, preparar os corações, mas sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, em todo acontecimento o Senhor tem um plano, meu Deus. Às vezes nós não entendemos a vontade do Senhor, mas que Tu possas, ó Deus, revelá-la, ó Deus, a cada um, ó Deus, para que possamos aceitar a Tua vontade e o Teu querer. Abençoe a Tua igreja, abençoe o pastor da igreja, Senhor amado, fortaleça o Teu filho a cada dia, Pai, que ele venha retornar, ó Pai querido, do seu descanso, cheio da Tua presença, da Tua unção, que o fogo do Teu Espírito venha estar queimando no altar do coração do Teu filho, da Tua filha, Pai. Deus, toma nas Tuas mãos esta igreja nesta cidade, que esta igreja venha ser um ícone, ó Deus, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, que esta igreja venha ser um ponto de referência para aqueles que estão buscando um socorro em Deus. Pai, toma também a nossa cidade nas Tuas mãos, ó Pai, e abençoa tremendamente. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Colocamos agora também nas mãos do Senhor essa semana que está se iniciando, ó Pai, que seja uma semana de bênção e de vitória na vida de cada um. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, o trabalho dos Teus filhos, que o Senhor venha guardar a cada um e proteger, ó Deus, de todo mal, de todo acidente, de toda coisa ruim, ó Pai. Toma nas Tuas mãos aquele que está porventura desempregado, que o Senhor venha abrir as portas do trabalho para o Teu filho, para a Tua filha, para o parente, para o vizinho. Deus, que as portas do Senhor se abram durante essa semana, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda força contrária caia por terra, em nome de Jesus. Abençoai as nossas vidas, Pai. Seja conosco durante essa semana mais uma vez. Nós Te agradecemos e pedimos ao Senhor, nos acompanhe até o nosso lar e abençoe a nossa noite, a noite da nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, na quarta-feira estaremos aqui cultuando ao Senhor. Acredito que o pastor já vai estar ministrando, mas se não tiver, vai ter alguém aqui com certeza. Amém? E no domingo também, grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Assim está encerrado o nosso culto. Vamos todos na paz do Senhor Jesus.